A gente precisa fazer uma constatação aqui. Historicamente, os servos de Deus que estão aqui na Terra para implantar o reino de Deus, fazer o reino de Deus crescer, alcançar mais vidas, mais famílias, influenciar essa terra, influenciar as pessoas, trazê-las para o reino do Filho do seu amor. Essas pessoas, quando são perseguidas, a igreja, quando é perseguida, ela cresce. Ela cresce mesmo, porque se cumpre a nossa meditação de ontem, nosso estudo de ontem de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então é o seguinte, nosso propósito é expandir o reino aqui na Terra. E quando fazemos isso, Deus pega aquilo que é ruim e coopera, faz aquilo cooperar para o nosso bem. Sim, mas de fato, ele permite algumas coisas acontecerem. Então, o que eu vou falar para você hoje sobre a perseguição cristã no mundo, e vou focar aqui em 2 lugares, é um reforço para você, que mesmo estas notícias sendo difíceis, trazendo uma realidade de que o mundo hoje é anticristão, de que a perseguição cristã nunca cresceu tanto nos últimos anos como agora, seja fato, essa é uma constatação, eu também sei que o reino de Deus avança em momentos de grande perseguição. Após essa breve introdução, eu vou colocar para você algumas matérias que possam testemunhar o que eu estou te dizendo aqui. Vou começar pela China, depois eu vou falar da Nicarágua, eu vou te dar um panorama sobre o avanço do totalitarismo no mundo e como eles perseguem os cristãos. Vamos lá. Portal Guia-me, que se baseou inclusive em postagens de rede social da China, o China ID, que já foi removido, o vídeo foi removido. Alguém fez uma postagem de uma igreja sendo demolida na madrugada na China. Os policiais demoliram uma igreja, antiga, inclusive, em uma região onde tem uma grande concentração de igrejas cristãs, católicas e evangélicas, da China, na madrugada. E eles já tinham feito vários avisos para que os pastores saíssem dali. Está aqui a matéria para você, eu espero que você esteja visualizando bem aí. Está sim, está visualizando muito bem. O que é isso aqui? O que aconteceu? A perseguição na China, ela já vem de um tempo. E os motivos são os mais diversos. E às vezes eles escondem a real motivação da perseguição. O fato é que o comunismo, você tem que adorar o Estado, você tem que adorar o líder do governo. O governo que tem um líder forte, um Estado controlador, centralizador. E ele vai execrar, ele vai fazer um expurgo de a todos os meios e pessoas que fazem oposição. Todas as vozes dissonantes. Então o que acontece é o seguinte, na China você tem muitas igrejas cristãs, evangélicas e católicas. Só que essas igrejas não podem ser consideradas ilegais. Se o governo julgar que essas igrejas são ilegais, ele vai prender os pastores, ele vai prender os cristãos, vai expulsar da China, ou vai jogá-los para um campo de concentração, ou vai destruir essas igrejas. Mas o governo, a ditadura comunista chinesa, a ditadura comunista de mercado, como isso sou antagônico. Mas ele permite o culto. Mas esse culto precisa ter uma linguagem afinada. O diapasão tem que estar batendo bonito, as notas precisam estar batendo bonito, com as ideologias e as permissões do PCCH, que é o Partido Comunista Chinês. Então, igrejas que têm um histórico de liderança, igrejas de fora da China, que por missões, por uma obra missionária, foram implantadas na China e cresceram. Mas essa igreja tem um histórico de posicionamento político, ou essa igreja tem uma estética que é contra os parâmetros, as diretrizes estabelecidas pelo PCCH, por esse líder forte, por essa ditadura comunista, automaticamente essa igreja é perseguida, seus pastores são presos, seus pastores são perseguidos, ou afinam o discurso e andam de acordo com os interesses do Estado. Então o que acontece é que, neste caso, o argumento não foi bem esse, da político, ideológico. Apesar de que a China vem removendo cruzes das igrejas e demolindo prédios físicos de igrejas e perseguindo cristãos. Cristãos que não se adequam. E aí cria-se uma narrativa, cria-se uma cartilha de igrejas que não respeitam a orientação do Estado. Fato é que não há liberdade religiosa em qualquer ditadura socialista, comunista, em regime totalitário. Não há liberdade, tanto de expressão, liberdade religiosa, liberdade de culto e de pensamento. As pessoas são perseguidas, são censuradas, são privadas da vida pública, são privadas do direito básico universal, que é crença, opinião, etc. E aqui, o que aconteceu nesse caso foi uma questão imobiliária. A China, usando de mais uma desculpa, aproveitou a noite, aí você está vendo nessa foto aqui, são policiais, tá? E aqui a igreja é demolida.
As pessoas postaram na rede social da China e logo depois o vídeo foi excluído. Foi banido das plataformas digitais na China. Os policiais foram lá de madrugada e demoliram a igreja. Por quê? A China tinha deslocado para aquela região vários cristãos e pastores que muitos moravam neste prédio, moravam nessa igreja física. Então o que acontece é o seguinte, eles não queriam sair dali, porque esse é um lugar de grande concentração de cristãos. E a China queria deslocá-los para outro lugar para poder construir prédios comerciais. Prédios comerciais. Então queria uma questão de especulação imobiliária. Então, usando a questão imobiliária, eles expulsaram os cristãos e demoliram a igreja à noite. Então, são muitas desculpas, mas fato é que aqueles que não rezam a cartilha dos ditadores são banidos, são perseguidos. Esse é um fato que está rodando nas redes sociais, está aqui o portal Guia-me, mas também isso aqui está em outros portais. Inclusive, vou falar de outras coisas muito importantes aqui para vocês vão entender o Brasil, vão entender Nicarágua, por aí vai, né? Ó, se vocês quiserem entender muita coisa sobre perseguição cristã, aconselho vocês a olharem esse portal aqui, Ajuda da China, né? O China ID, acho que é assim que se pronuncia, Liberdade Religiosa para Todos, que é um site que ele apresenta como estão, né, os processos de perseguição, as pessoas que estão presas, o auxílio jurídico, o auxílio humanitário que eles prestam para estes cristãos que estão presos. Esse aí, esse portal, tá? Estou manuseando rapidamente aqui para vocês tomarem conhecimento. Agora, outro é esse aqui, ó, que vocês também devem acessar se têm interesse, né? Além de acessar o Portas Abertas, vocês podem acessar o persecution.org, acho que é assim que se pronuncia. Relatório de incidente, eles vão mostrando aqui, ó, várias matérias, né, sobre o que os cristãos estão sofrendo, como aqui a questão de Mianmar, né, o bombardeio de igrejas católicas em Mianmar, os militares de Mianmar, né, birmaneses, bombardearam igrejas católicas no dia 13 de janeiro de 2023. Tá bom? Então esse aqui é um outro portal. Além de mais um portal que eu não vou colocar na tela, mas eu vou comentar com você. Em Portland, nos Estados Unidos, se eu não me engano foi outubro ou novembro do ano passado, 2022, um homem incendiou uma igreja cristã coreana em Portland, nos Estados Unidos. Mas eu estou aqui no FaithWire e ele está falando o seguinte, esse homem foi levado ao tribunal, porque ele incendiou uma igreja histórica, uma igreja cristã coreana, lá nos Estados Unidos, em Portland. Só que no tribunal, sabe o que ele disse? É que ele ouviu vozes dizendo que ele era obrigado a fazer aquilo, porque senão, aquelas vozes que ele estava ouvindo, iriam eliminá-lo. Obviamente, ele ouviu vozes de demônios. E ele, obedecendo essas vozes, foi lá e incendiou a igreja. Então, fato é que a perseguição à igreja é uma questão espiritual. Por quê? Só existem dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você ajunta ou você espalha. Rafael, para com isso. Para de ser tão cartesiano. Não sou eu, foi Yeshua, foi Jesus que disse. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você é por mim ou você é contra mim. Ou você ajunta ou você espalha. Então, acreditem nisso. A perseguição cristã, ela vem com muitos argumentos. E pode ser o mesmo argumento que levou à prisão de um bispo na Nicarágua. Olha isso aqui, o bispo Álvares. É um motivo aqui de noticiários em vários jornais de cunho religioso ou não, até meios de comunicação como a CNN. Na Nicarágua, é a mesma coisa da China. E é semelhante ao que se configura no Brasil. O bispo Álvares é aquele bispo que foi preso logo naquela onda da Nicarágua, lá na Nicarágua, de fechamentos de igrejas, de rádios, de canais de TV, que eram canais católicos. Por quê? Eram canais, meios de comunicação, redes sociais, que iam contra as políticas públicas do Daniel Ortega, amigo do Nine. Daniel Ortega, que também é parte do Foro de São Paulo. Ou seja, na China ou na Nicarágua, ou o que nós estamos vendo avançar no mundo, foi o argumento utilizado aqui. Por quê? Os posicionamentos dos bispos são contra os ideais do governo. E eles dizem que foi um atentado. O Ortega, o tribunal da Nicarágua, sentenciou o bispo Álvares a 8 anos de regime fechado por pregar o quê? Desinformação. Anote. Pesquise, mande isso daqui para aqueles cristãos que fizeram L. Mande, porque votaram em socialista.
voltaram naqueles que estão afinados, escolheram aquele que está afinado e é o cabeça de uma organização genocida. Você precisa mandar isso para eles. Na Nicarágua, o bispo católico foi preso, alegando desinformação, e ele foi sentenciado, julgado e sentenciado a 8 anos. O regime tem medo do povo. O martírio do bispo é um ato de extrema coragem. Ou seja, esse bispo, ele não voltou atrás. Ele foi condenado a 8 anos. Por quê, gente? Por desinformação. Qual é o país hoje? Eu não estou falando de China, vai parecer que eu estou falando de China. Eu não estou falando de Nicarágua, vai parecer que eu estou falando de Nicarágua. Qual é o país hoje que está montando uma secretaria especial dentro da Secretaria de Comunicação para combater os crimes de desinformação? Onde? Brasil. Mas espera aí, está acontecendo a convenção geral, a reunião geral, a cúpula do Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab. O que eles tipificaram como o grande crime da humanidade? Não é o tráfico humano, não é tentar investigar aqueles que somem com 1.200.000 crianças todos os anos. Não é. De fato, não é. Não é o tráfico de drogas. Não, gente. Não é aqueles que promovem a fome em vários países da África. Não são aqueles que sustentam, financiam regimes genocidas. Não. Sabe qual é o grande crime hoje da humanidade? A desinformação. Então, aqui no Brasil, lá na China, na Nicarágua, em qualquer outro regime totalitário, quando vocês veem que o grande crime é a desinformação, é o discurso do ódio, é sinal de que nós estamos caminhando para o totalitarismo. Então, eu mostrei para você que na China a questão imobiliária foi a desculpa agora. A questão imobiliária. Não é porque eles foram para um prédio, eles estavam em um prédio que a China queria construir edifícios. É só um argumento para demolir a igreja, como já faziam. Como também para perseguir aqueles que estavam dando alimento para famintos na rua. Ou para perseguir aqueles que utilizam textos da Bíblia que não são aprovados pelo PCCH, no caso do governo chinês. E aí, meus amigos? E aí? Ou aqui no Brasil, já vai começar a acontecer, ou não já está acontecendo. Senhoras e senhores, eu só digo uma coisa. É tempo de não olharmos para trás, é tempo de não negociarmos, e mais do que nunca, chegou o tempo de nos enchermos do Espírito Santo da verdade. Por quê? Quanto mais persegue a igreja, mais o Senhor, força esse arco, essa flecha, para ela alcançar lugares mais longínquos. Temos que ter clareza do que está acontecendo no mundo. Esse alinhamento China, Nicarágua, Brasil, qualquer regime totalitário, com o respaldo dos bilionários do mundo para combater a desinformação. Veja, você acha por que agora a Europa está se tornando mais satanista do que nunca? Os Estados Unidos também. E aqui no Brasil, cresce de modo assustador, inclusive estão no TikTok. São jovenzinhos satanistas do TikTok, bruxas do Instagram. Nós precisamos continuar fazendo o nosso papel. Precisamos apertar uns botõezinhos ali, acabar com a teologia da prosperidade, essa teologia progressista, em nome de Jesus, para que possamos avançar e pregarmos o avivamento, um sopro de vida de Deus a lugares mortos. Esse é o papel da igreja. Paro por aqui, não deixe de compartilhar, é muito importante. Um grande abraço, tchau, tchau.